Eu quero que você leia comigo um texto que se encontra em Gênesis capítulo de número 26. Vamos ler a partir do versículo 32, que diz assim: Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca dos negócios do poço que tinham cavado e disseram-lhe: Temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Por que é que isso é importante? O que tem a ver esse texto que nós lemos? Se você não conhece, mas como cristão deveria, se você é obreiro, é professor de teologia, escola bíblica, se você é dirigente, é pastor, você deveria ensinar a sua igreja a olhar para Israel com outros olhos. Esse texto ele fala que os servos de Isaque vêm e dizem a ele que dos poços que eles tinham cavado começou a brotar água. O que isso quer dizer? No contexto do Oriente Médio, naquela época, a Mesopotâmia, os povos sumérios, aquelas tribos que habitavam o deserto ali, Isaque, filho de Abraão, filho da promessa Abraão, pai da fé, Isaque, ele precisa sair da região onde ele está e por onde ele passa, Deus lhe abençoa e fala que se ele semear naquela terra, ele será bem-sucedido. Pela cultura dos beduínos, os povos do deserto, aonde você cavasse um poço e encontrasse água, aquela terra, aquele pedaço de terra era seu por direito. O que eles faziam nessas ocasiões? Era por costume que ao redor do poço onde você cavava e achava água, você edificasse ali uma espécie de aldeia, uma pequena vila, porque ali então você colocava os seus animais próximos ao poço para poder alimentá-los, você plantava ali perto do poço porque tinha água, você morava com a sua família ali. Então, culturalmente, dos povos beduínos, habitantes do deserto, dos tempos bíblicos, desde os tempos bíblicos, melhor dizendo, ao redor de onde se cavavam poços, se construíam aldeias e se construíam cidades, como o texto que nós lemos fala, que aquele poço foi batizado por Isaque de Seba, e ao redor daquele poço, a cidade futuramente edificada recebeu o nome de Berseba, que em hebraico quer dizer o poço do juramento. Porque Deus havia feito um juramento de que abençoaria Abraão e abençoaria Isaque e a sua semente. Se você olhar todo esse capítulo, desde o primeiro verso, você vê que até Isaque chegar a esse poço, ele cava vários poços. E conforme ele cava um poço, os homens vêm e o entulham para que ele não consiga tirar água deles. Uma vez que Deus o abençoa, quanto mais ele cava poço e vem descendo e cavando poço, mais Isaque é dono daquelas terras e ele edifica futuramente cidades em torno desses poços e esses poços dão água de fato. Veja então que quando lá na frente, nos tempos de José, que haveria de vir fome sobre a terra, eles tinham já muitas cidades edificadas por causa desses poços, legalmente pertenciam a eles. Isso não era um fator estranho a nenhum povo que vivia naquela região, naquela época. Todos sabiam, pelas regras dos beduínos, dos povos habitantes do deserto, que onde você cavava poço era seu por direito. Então, quando eles precisam descer para o Egito, para juntamente com José, passar o período de fome, aquelas terras onde haviam sido cavados poços e pertenciam legalmente a Abraão e a Isaque, elas ficam desabitadas muito tempo, porque o povo desce para o Egito para poder ficar ali com os suprimentos, da qual Deus tinha dado a visão para José de acumular grãos, porque haveriam 7 anos de fome. O povo que desce ali para poder se alimentar e se manter seguro, até que passasse o período da fome, se estabelece ali como nação e cresce de maneira gigantesca. Tanto que depois de muito tempo que José, governador do Egito, ele falece, passam-se algumas gerações de maneira que os futuros faraós acabam se esquecendo de quem era José. E o povo já estava estabelecido no Egito. Essa é a razão pela qual, depois de eles terem sido escravizados, Deus então ordena que através de Moisés eles voltem, atravessem o Mar Vermelho, subam de volta para a terra de Canaã, Canaã que era filho de Cã, filho de Noé, um dos 3 filhos que fizeram o reboot em toda a terra, Sem, Cã e Jafé. Então eles precisam retornar para Canaã, a terra dos cananeus, e reabitar as suas terras que eram suas por direito. Essa é a razão pela qual Deus ordena que eles entrem nas cidades, entrem nas casas e solicitem que as pessoas que ali moram deixem aquele lugar.
E se houver uma recusa da parte dos caldeus ou dos cananeus que habitavam ali, eram povos sanguinários, que se houvesse recusa, então estava autorizada a luta armada. Você vai ver que Deus vai dar uma ordem dizendo que se alguém se recusar a sair das terras, você pode passar todos ao fio da espada até que não sobre mais ninguém. Mas isso é uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole, porque você vai ver que Josué, quando ele está na continuidade desse propósito que Deus havia dado, o texto diz que Josué ele passa os midianitas ao fio da espada até que não sobre mais nenhum. Mas lá na frente você vai ver Gideão enfrentando os midianitas. Ou seja, uma figura de linguagem, ficaram vivos os midianitas, só foram expulsos daquelas terras que por direito pertenciam a Abraão, pertenciam a Isaac. Então aquela região de onde se constituiu a nação de Israel, aqueles territórios que foram futuramente distribuídos e divididos entre as 12 tribos e a sua descendência, pertenciam legalmente a Israel. Mas como é que tem os filisteus nessa história toda? O povo de Israel ele é dividido principalmente após o reino de Salomão. Só que os filisteus eles já tinham descido, um povo que era do norte, vindo da Europa, já havia descido para aquelas terras. Você conhece o filisteu mais famoso de todos, que é Golias, o gigante. Os filisteus já começaram a se infiltrar e já estabelecer propriedades naquelas terras no tempo de Sansão. Sansão, quando ele é levado pelos filisteus para ser um escravo ali, na festa que eles arrancam os olhos dele e lhe cortam o cabelo, quando Sansão derruba aquele salão, ele mata toda a nobreza e a realeza dos filisteus que estavam presentes ali para aquela grande festa, pois tinham vencido um juiz de Israel que vencia os exércitos filisteus. Você sabe que os filisteus eles perdem ali toda a sua nobreza, perdem ali o seu governo, mas a Filisteia ela acaba sendo dividida em 5 grandes províncias que, por uma sequência militar, acabam sendo governadas por 5 generais, a saber, os 5 gigantes filisteus. Eu tenho um vídeo no canal sobre os gigantes aqui, que fala sobre quem eram esses 5 gigantes, dentre os quais um deles era Golias. Mas as 5 províncias que restaram dos filisteus, elas acabam sendo governadas cada uma por um general gigante. Davi depois vai enfrentar todos eles e vai os vencer, obviamente. Mas o que isso tem a ver com os filisteus se estabelecendo nas terras e o que isso tem a ver com Palestina? Como eu já mencionei aqui, as 12 tribos de Israel, elas dividem Israel em 2 reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte é dividido por 10 tribos, o Reino do Sul fica com 2 tribos. O Reino do Sul é chamado de Reino de Judá e a sua capital é Jerusalém. O Reino do Norte é chamado de Israel e a sua capital fica sendo Samaria. Esse Reino do Norte, então, ele é atacado pelos assírios através de Senaqueribe e ele dizima essas 10 tribos e as espalha e mistura os assírios com os povos que moravam no norte, razão pela qual os povos do sul são preconceituosos até hoje com os samaritanos, porque dizem que eles são impuros, porque se misturaram com os assírios. Tá? A partir então dessa divisão do reino de Israel, você vai ver ela sendo invadida por diferentes reinos estrangeiros. Você tem babilônios, persas e gregos, seguindo a sequência exata da visão de Daniel sobre a estátua de Nabucodonosor, que tem a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Você tem ali os braços junto ao peito, que são os persas, e você tem as pernas, que são os gregos, e você vai ter os pés de barro e de ferro, que são o Império Romano, que depois vem e também ataca as terras de Israel e domina e praticamente coloniza ela depois de um certo tempo. Você vai ter toda essa tensão criada entre Israel e o Império Romano. Você tem a derrubada do Templo de Jerusalém no ano 70, né, após uma série de revoltas dos judeus, principalmente após a morte de Cristo. Você vai ter ali a revolta dos Macabeus contra os romanos. Você tem aquela terrível perseguição de Nero, que inclusive entre o ano 62 e 64 acaba martirizando o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E Nero acaba acusando os judeus de terem incendiado a Roma. A maior possibilidade é que o próprio Nero tenha incendiado de propósito para ter um pretexto e voltar a perseguir os judeus. Você vai ver então que depois você tem no ano 130 depois de Cristo o imperador Adriano, que faz declaradamente uma campanha anti-judaica. Ele constrói um templo a Júpiter, ele muda o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina,
ele muda o nome da cidade sagrada, ele muda o nome de toda a província da Judéia para a província Sírio-Palestina. Esse nome é porque a província se expande e engloba toda a Síria. E a Palestina que ele nomeia é em homenagem ao povo filisteu, que aí você tem a transliteração de Filistina com PH para Palestina, e daí então vem o nome dos palestinos. Na prática, o nome da Judéia é mudado para a província Sírio-Filisteia. Veja que a Judéia tem o seu nome mudado. E durante esses eventos todos, o povo filisteu ele já tinha deixado de existir há muito tempo, mas devido ao nome da região, os que ali moraram acabaram aderindo a esse nome. O povo filisteu ele era um povo, como eu já disse, vindo do norte, vindo da Europa, era um povo pagão que traz ali as suas culturas, os seus deuses, os seus hábitos, e eles chegaram há mais ou menos 3.200 anos atrás. Eu relatei aqui que no tempo de Sansão os filisteus já estavam devidamente estabelecidos e já tinham incursões e ataques contra Israel. Tanto que Sansão, como juiz, lutava contra eles e Davi depois continua essa luta. Eles habitaram muito tempo no litoral, quando vindo do norte, o litoral ali da região de Israel, mas eles foram expulsos por assírios e babilônios, esses povos, esses impérios que vieram depois dos filisteus. Ainda assim, o nome dos filisteus acabou ficando atrelado à região e teve essa continuidade depois que o próprio povo filisteu vindo do norte não existiu mais, e aí passaram a ser nomeados aqueles que habitavam a região. E passado um tempo, a partir do ano 136 d.C., os judeus eles passam a ser minoria em Israel. E a maior parte do povo acaba vivendo no exílio. Depois do Império Romano ter passado também, o Império Bizantino acaba controlando a região. Em 638 d.C., você tem aquela mesma região ali conquistada pelos árabes. E quem são os árabes? Os árabes são chamados ismaelitas, porque são descendentes de Ismael, o filho que Abraão teve com a sua serva egípcia Agar, o filho que tem a promessa de Deus, apesar de não ter sido da vontade de Deus, mas Deus é fiel e justo e mantém para Ismael a promessa. Então, da descendência de Ismael, os ismaelitas vêm o que nós conhecemos hoje como muçulmanos, entre eles os árabes, e da descendência de Isaac, que de fato era da promessa de Deus de Abraão com a sua esposa Sara. Você vai ter ali os israelitas. Então, descendentes de Ismael, ismaelitas, muçulmanos. Descendentes de Isaac, israelitas. E o próprio Deus disse que esses irmãos e as suas descendências viveriam lutando entre si durante toda a continuidade da existência. E então tem esse período que os árabes dominam essa região. E os judeus eles já são minoria naquela região que, como dissemos no começo, por direito era deles. Então, veja que nos séculos seguintes a migração árabe ela segue e ela aumenta. E aí todos aqueles que viviam na região da Palestina acabam adotando esse nome para si de palestinos. Mas lembre que Palestina vem de Filistina, que vem dos filisteus, que já não existiam mais. Nos séculos seguintes, as épocas foram avançando até chegar próximo dos nossos dias, aquela região ela acabou passando pela mão de outros governos, mas todos eles tinham algo em comum. Eles mantinham aquelas terras para os palestinos, para os muçulmanos, os árabes, e proibiam os israelitas, os israelenses, de entrarem naquelas regiões. Havia pequenas migrações permitidas, mas muito restritas, e havia sempre algum tipo de interesse nessas migrações que eram permitidas de israelenses para dentro daquela região predominantemente muçulmana agora. Trazendo mais perto do nosso tempo, em 1917, acontece então a conquista britânica naquela região e os ingleses passam a dominar, a Inglaterra tem o controle sobre aquela região. Em 1921, apenas 4 anos depois, a Inglaterra divide o mandato daquela região em 2 regiões. Ele pega a Palestina e divide em 2 regiões. Mas olha que interessante, 77% dessa região foi entregue para os árabes. Sobram 33% para os israelenses, que são donos por direito desde Abraão e Isaac daquela região conhecida como Palestina. Em 1946, essa região ela ganha independência total e absoluta e ela se torna o que hoje nós conhecemos como a Jordânia,
que depois temos a subdivisão, a Cisjordânia, que eu já mencionei, que está na zona B, que é de território palestino, onde é permitido que israelenses morem. Do resto do território, eles acabaram se retirando, né, com o passar do tempo. E em 1947, os habitantes dessa região eles entregam a decisão do que fazer com essa região para a ONU. E aí a ONU ela leva, no mesmo ano, no mês de novembro, para uma votação do que fazer. E olha só, um brasileiro, Oswaldo Aranha, tem papel fundamental nessa votação e ela é dada como favorável em favor de Israel. E aí você sabe que em 1948 é declarado o Estado Independente de Israel e se cumpre a profecia de Ezequiel 37 dos Vale dos Ossos Secos. E num só dia uma nação voltou à vida. Então veja o trajeto de Israel ter uma terra pertencente a si, ele acabar perdendo essa terra, ter que recuperar, ser retirado, ver povos estrangeiros dizendo o que fazer com a sua própria terra. Então veja, biblicamente, Israel é dono de toda aquela terra por causa dos seus patriarcas. Tá? Agora, se você entrar no mérito de, mas os palestinos têm direito a viver, a cidadania, essa coisa toda, tudo isso é verdade. Até porque esses palestinos não são mais descendentes dos filisteus, porque aquele povo não existe mais. Ficou somente o nome da região.